Depois nós temos a questão da vedação do crédito. Eu falei para vocês antes, né, que a empresa ela tem um crédito sempre proporcional ao débito na saída, né? Nós temos algumas situações que a gente não pode se creditar do imposto. Onde é que eu vejo essas situações que eu não posso me creditar? Lá no artigo 31, ele diz do que eu me acredito. No artigo 33, ele diz do que eu não me acredito. No artigo 34, ele vai falar quando eu estorno crédito. No artigo 35, ele vai me dizer quando eu mantenho o crédito. Então, pelo artigo 33, quando que eu não posso me creditar? Quando eu recebo uma mercadoria que ela é utilizada, por exemplo, para uma finalidade alheia à minha atividade. O que é uma finalidade alheia à minha atividade? Por exemplo, a empresa ela comprou um veículo. Só que esse veículo, ele não é para fazer transporte de mercadorias. Ele é para os funcionários da empresa andar com esse carro. Ou para os donos da empresa, os sócios andar com esse carro. Esse carro, ele não é vinculado à atividade. Então, eu não posso fazer um crédito. Não posso creditar o SIAP por ali. Outra situação. Eu vou reformar o meu prédio, eu vou ampliar o meu prédio, eu vou construir um prédio novo. Tudo isso entra como uso e consumo. Nada disso me dá direito a crédito. Por quê? Porque isso é para reforma e ampliação ou para construção. Aí o próprio artigo 33, ele veda esse crédito, eu não posso fazer esse crédito. Isso vai entrar então como material de uso e consumo. Outra situação aqui que nós temos é quando a gente tem entradas de mercadoria no estabelecimento e a minha saída, ela for isenta ou não tributada. Ou ainda quando eu tenho redução, então proporcional a essa redução. Então, toda vez que eu tiver uma saída isenta, eu não posso me creditar na entrada. Por exemplo, eu comprei laranjas, que é a fruta, né, que ela tem isenção, ela vai sair com isenção, mas ela veio tributada. Não acredita, porque a saída é isenta, né? Então, eu não posso acreditar porque eu não vou ter débito na minha saída. Quando o meu crédito, né, quando eu tenho uma redução de base, o meu crédito ele sempre vai ter que ser proporcional. Tá? Ele sempre vai ter que ser proporcional. Então, o que quer dizer? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho uma redução, por exemplo, para 58,333%, porque a alíquota é 12%, ou eu tenho uma redução para 41,176%, porque a alíquota é 17%, mas em ambos os casos eu vou ter uma carga tributária de 7%, eu não posso acreditar mais que isso. Entendem? Eu sempre vou ter que achar a base, né, o crédito proporcional. Então, inclusive, lá no livro 1, artigo 33, no inciso 4, lá na nota 4, ele diz o quê? Que se o percentual da minha base de cálculo na saída, ele for menor do que a minha base na entrada, eu vou ter que reduzir a minha entrada pela saída e vou aplicar a alíquota da operação que veio. Por exemplo, nós vimos antes que nós temos, né, nós temos aqui produtos que têm uma redução para 41,176%. Por quê? Porque a alíquota dentro do Estado ele é 17%. E a carga efetiva ele é 7%. Ok? Então, que exemplos nós temos aqui? O sal, o açúcar, tá? O açúcar, o sal, são produtos que têm uma redução para 41,176%, mas ele tem uma alíquota de 17%, mas eu vou pagar 7%, tá? Então, vamos supor que vocês estejam comprando esse produto de fora do estado, tá? Produto de cesta básica, ele sempre vai ter redução em operação interna, tá? Produtos de cesta básica têm redução em operação interna.
Então, nós temos aqui o sal e o açúcar, né? Que vocês estão comprando de fora do estado. O produto de vocês veio de fora do estado a R$1.000. Com uma alíquota de 12%, tá? 12% o débito próprio. Isso gerou um ICMS na nota de R$120. Se eu for vender esse mesmo sal, esse mesmo açúcar dentro do estado, né, considerando esses R$1.000, o que isso vai acontecer? O que isso vai gerar de imposto? Eu vou pegar esses R$1.000, né? Eu vou pegar os 1.000, vou reduzir para 41,176%. Isso vai me dar uma base de cálculo de R$411,76. Essa é a minha base de cálculo na minha saída. Que eu vou aplicar uma alíquota de 17%, e isso aqui vai me gerar um ICMS de R$70. Então, aqui eu vou ter um débito de R$70. Esse é meu débito pela minha saída, ok? Só que na minha nota fiscal de compra veio 120, porque ele veio uma alíquota de 12 sobre uma base integral. Mas o meu produto, ele tem redução. Então, o que diz aqui a legislação? Que se a minha saída, ela tiver uma redução, né, eu vou ter que fazer o crédito proporcional. Para que eu chegasse nesses mesmos 7%, porque se eu pegar os 1.000 vezes 7%, eu também vou chegar nos R$70, né? Só que eu não posso utilizar isso aqui numa nota fiscal porque está errado, ok? Mas só para mostrar. Para eu chegar nessa mesma carga de 7% na minha operação de entrada, para quanto que eu teria que reduzir aqui? Eu teria que reduzir para 58,333%, com 12 daria 7. Mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque senão eu estou fazendo crédito no mesmo valor. Eu não estou fazendo proporcional. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses R$1.000 aqui, tá? Vou reduzir de novo para 41,176%. Então, eu vou ter uma base de cálculo aqui de 411,76. Tá? Eu vou ter uma base de cálculo de 411,76. Vou aplicar a alíquota da operação interestadual. E nesse caso, então, eu vou ter um crédito de 49,41. Esse é o crédito que eu vou poder fazer. Esse é o meu crédito admitido. Por quê? Porque eu tenho uma saída com redução de base. Então, o meu crédito tem que ser proporcional. Eu não vou poder creditar esses R$120 aqui na minha entrada. Lembram que antes eu falei para vocês assim, quando eu dou saída, com um produto que veio, com um produto importado, eu vou aplicar a alíquota de 4%. E eu não uso a redução. Mas, se o produto entra para mim, ele vem para cá, e ele veio a 4, para fins de crédito, né? Para fins de antecipação, para fins de regularização de ST, eu vou considerar a redução. Então, vamos supor que aqui, o meu produto, ele viesse então a 4%. Ao invés de 12, ele veio a 4. Quanto ICMS eu teria nessa nota aqui? R$40, né? Eu não poderia usar esses R$40 aqui. Por que não? Porque eu tenho redução. Ah, mas os 40 é menor que os 70. Ok? Só que eu tô com uma alíquota cheia aqui. E uma base cheia. Então, o que eu vou fazer? Eu também vou reduzir para 41,176, só que ao invés de eu aplicar os 12, eu vou aplicar os 4% aqui. E qual é o meu crédito que eu vou poder utilizar? Os 4% de 41,176. Então, eu não uso os R$40 que está destacado na nota. Tá? Esse ajuste vocês têm que fazer. O mesmo vale para uma empresa do Simples. Olha só, uma empresa do Simples, ela está
ela está permitindo, tá? Permitindo que vocês utilizem 2,75%. Pessoal, estou criando aqui um percentual, tá? Só para mostrar que ele permite pouco, né? Ele já permite pouco, 2,75%. Então, ele informou lá nas informações que ele permite 2,75% de crédito. Só que esse produto, ele tem redução. Vocês não podem usar o valor cheio. Então, se ele permitiu 2,75% de uma nota de R$1.000, vocês não podem usar esses 27 aqui que ele está permitindo. O que vocês vão ter que fazer? Também vão reduzir a base de acordo com o percentual de redução de vocês. Daí vocês acham uma nova base e vão aplicar a alíquota do Simples. Tá? Outro dia até atendi uma ligação lá na consultoria que a questão daquela cliente, ela era justamente isso, tá? Ela tinha um produto, né? No caso dela, ela tinha redução, na saída do produto dela, ela tinha redução de base, e quando ela comprava do Simples Nacional, ela não ajustava o crédito. Ela acreditava aquilo que estava na nota, porque imagina, o Simples Nacional já oferece uma alíquota bem menor, né? Aí ela usava o crédito inteiro. Aí o que aconteceu? O Estado, né, notificou ela para ela refazer a apuração dela. Por quê? Porque ela acabou pagando imposto menor porque ela usou esse crédito cheio. Ela disse, mas Adriane, como assim? Isso já é bem menos do que a alíquota que eu pago, do que o imposto que eu pago. Eu digo, sim, mas o teu produto não tem manutenção de crédito, porque nós vamos olhar lá no artigo 35 e o produto dela não tem manutenção, que é o caso da cesta básica. Cesta básica também não tem manutenção. Então, eu tenho que fazer o crédito sempre proporcional ao meu débito na minha saída, tá? Aí, depois, nós temos a questão do estorno dos créditos, né? Lá no livro 1, artigo 34, ele trata dos estornos dos créditos. Quando é que eu vou ter essa situação aqui? Quando, por exemplo, eu dei entrada das mercadorias, né? E eu creditei esse imposto, né? E por alguma razão eu não vou ter débito. Então eu vou ter que fazer o quê? Estornar esse crédito. Porque eu dei entrada, creditei integralmente, só que agora eu tenho uma saída isenta, eu tenho uma saída não tributada, eu tenho uma saída reduzida, então eu vou ter que estornar, tá? Outra situação é, por exemplo, quando eu fiz um crédito, né? E acaba que essa mercadoria ela venha a perecer, ela venha a deteriorar, ou ela venha assim, ser utilizada na minha empresa como uso e consumo, por exemplo. Então, eu também vou ter que emitir um documento e vou ter que estornar. Aí, nesse caso, quando eu vou fazer o estorno, eu vou sempre estornar pelo próprio valor que eu me creditei, né? Então, eu escriturei lá a entrada dessa mercadoria como, por exemplo, entrada para comercialização. E, posteriormente, essa mercadoria, ela deteriorou, ela estragou, ela venceu, ela foi perdida, né? Ela foi extraviada. O que eu vou fazer? Eu vou emitir uma nota fiscal, aí eu baixo essa mercadoria, né? No 5927, nesta mesma nota eu já vou estornar o crédito. Então, esse estorno, ele vai ser sempre feito, né? Aplicando a alíquota vigente, a nossa alíquota vigente, em função da ocasião da última entrada. Então, por esse valor que eu vou fazer o estorno, né? Se eu não tenho como vincular a nota fiscal da aquisição com a mercadoria que eu tô, então, que foi baixada porque foi perdida, deteriorada, roubada, enfim. Então, se eu não consigo vincular a mercadoria com a entrada, eu vou fazer o quê? Aplicar a alíquota interna sobre a minha última entrada, tá? Para daí eu apurar o meu valor que eu vou estornar, tá? Então, estornar é gerar um débito, né, daquele crédito que eu fiz. Então, eu, no caso, por exemplo, ali, se eu baixar para uso e consumo, né, eu vou ter que emitir uma nota 5927, então, fazendo o estorno e baixando. Por exemplo, num supermercado, nós temos ali os produtos de limpeza, né, os produtos de limpeza que antes estavam na SD.
Agora eles não estão mais na substituição tributária, né? A partir de outubro agora não está mais na ST. Então o que acontece? O mercado ele vai acreditar quando ele recebe, e daí eles pegaram alguns produtos ali para fazer limpeza do próprio mercado. Então é para uso e consumo deles ali, para uso no supermercado. Ele vai ter que emitir uma nota de 5927, baixando essa mercadoria do estoque, e já vai gerar o débito, tornando o crédito daquela mercadoria quando entrou. Tá? Então, é esse o procedimento que vocês têm que fazer. É isso que vocês vão ter que adotar. Tá?